que prevaleceu o sentimento da sua composição e da sua inspiração divina e da grandeza deste livro, que ele expressava de uma forma alegórica o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Portanto, ele era um livro que deveria ser considerado dentro de uma interpretação alegórica e não antropológica, e que este livro ele deveria ser considerado como que disse o Rabino Akiba, como o santo dos santos dos escritos sagrados do Velho Testamento. Era assim que eles consideravam. Por isso ele é chamado de Cântico dos Cânticos. Salomão ele escreveu mais de 3.000 provérbios e 1.005 canções. E este livro expressa o que é mais elevado da composição e da inspiração que Salomão teve. Então, quando você estuda um pouco sobre a gramática hebraica, você vai encontrar os superlativos hebraicos, como, por exemplo, Santo dos Santos. É uma forma de superlativo hebraico. Vaidade das vaidades. É outra forma, é outra expressão. E Cântico dos Cânticos. Então, esse livro expressa o superlativo da gramática hebraica. Então, mais uma vez, nós queremos ver este livro e, por meio dele, o caminho do Senhor para esta reunião. O que o Senhor tem para nos dizer? Hoje nós vamos, como eu já disse, tratar sobre a alegria e o prazer. São duas outras palavras que você encontra dentro da inspiração e composição desse livro: alegria e o prazer. Isto é, a satisfação. E repito mais uma vez: pensar neste livro, considerar este livro, rebaixar este livro numa linguagem, num sentimento, num pensamento malicioso, é uma blasfêmia à inspiração das Sagradas Escrituras. Nós jamais podemos considerar isso. Porque este livro vai nos levar para Gênesis capítulo 2. Em Gênesis capítulo 2, nós vamos perceber com toda a clareza que é o casamento na mente de Deus. E como eu citei na primeira palavra, a história. Senhores, só um comentário. O casamento bíblico é Jesus Cristo com a sua noiva. A noiva de Cristo é um sinônimo de igreja de Cristo. A igreja de Cristo é orgânica e criada, transformada por Cristo. E também o mesmo termo é usado para corpo de Cristo, isso tudo espiritualmente. Mas tudo isso começa quando nós cremos na morte de Jesus Cristo e na ressurreição dele. E morremos com ele. Ressuscitamos com ele. Eu diria, ressuscitamos a cada dia, numa transformação constante. Provavelmente nós vamos apreciar na transformação da mente, que é o tema que nós tratamos sábado às 10 horas. Então a noiva é a igreja, é o corpo de Cristo, o casamento dessa noiva que está sendo ataviada, está sendo preparada para este casamento, para essa núpcias celestial, para a nova Jerusalém, quando então o nosso amado Jesus Cristo virá nos receber
do Espírito Santo que está nos preparando para esse casamento. Existe uma linguagem figurativa de uma relação espiritual. Quem nasceu de novo já vive a vida eterna, mas ainda não participando do casamento com Cristo e nem tendo tudo que terá nessa transformação que vai redundar num corpo glorificado. E é muito importante falar isso, e eu repito toda hora isso, porque esse entendimento são muitas poucas pessoas que compreendem. Mais do que compreender, é vivificar, vivenciar, ter uma vida espiritual. E por isso que eu trago esses estudos com esses preletores, para ver o currículo deles, não é o meu, mas como irmão de Cristo, como discípulo de Cristo, como escravo de Cristo, eu tenho que falar dessa maravilha que é o reino de Cristo. Da criação começa no casamento. A história da redenção, nosso Senhor Jesus começa o seu ministério no casamento. E a história do supremo e eterno propósito de Deus, coloco isso com muito cuidado, a história do supremo e eterno propósito de Deus termina num casamento. Cristo e a sua noiva. Então nós temos que entender que o casamento, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista cristão, é a expressão da maior intimidade que pode haver entre os relacionamentos humanos. Não há relacionamento mais profundo e mais íntimo do que o casamento. Nenhum outro relacionamento. Todo esse ver do Cântico dos Cânticos, ou todo o texto que parece que ele está falando do relacionamento homem-mulher, é uma forma figurativa, para a gente entender da forma espiritual como Jesus Cristo trata a noiva, que somos nós que nasceremos de novo, que estamos sendo preparados para esse casamento eterno. E no plano horizontal, o que se coloca é o casamento homem-mulher. E o casamento homem-mulher, ele tem um ponto máximo de êxtase quando o homem e a mulher se tornam um só corpo. E é muito triste quando isso acontece sem a falta da vida espiritual no casal ou em um dos elementos do casal. É muito triste. Na esfera humana pode ser mais profundo e mais íntimo do que o casamento. E é dentro dessa perspectiva que nós temos que olhar o livro de Cântico dos Cânticos. Então, amados irmãos, irmãs, eu chamo a atenção de vocês para mais uma vez nós lermos este versículo 4 do capítulo 1. Por favor. Vamos tentar abrir esse texto para que nós possamos tocar um pouco sobre esse tema, alegria e o prazer no relacionamento espiritual. Leva-me após ti, ou atrai-me após ti, apressemos-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Agora vamos com cuidado. Desculpe, irmãos. Em ti nos regozijaremos. Essa é uma palavra muito, muito especial. No texto hebraico, essa palavra traz a ideia de uma grandiosa exultação, que envolve uma alegria indescritível, produzida também dentro de um temor. É a alegria que ela se harmoniza com o temor. A primeira ocorrência dessa palavra se encontra em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 30. Essa é uma palavra especial no texto hebraico do Velho Testamento. Por isso, eu quero chamar a sua atenção para ela.
Esta palavra, ela aqui em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 30,